Por que diversificar os seus investimentos? Entenda exatamente o motivo e como fazer isso nesse vídeo. Olá a todos, meu nome é Gabriela Mosman, sou analista de investimentos da Suno Research e hoje eu quero falar um pouquinho sobre diversificação, mas não aqui simplesmente te jogar um número, um dado, uma informação, eu quero te auxiliar a compreender isso. Tô falando nesse sentido porque muitas pessoas perguntam: eu tenho tal ativo, tô bem diversificado, ou quantas ações eu preciso para ter uma boa diversificação? E eu quero que vocês entendam o desdobramento desse pensamento, porque não é simplesmente eu te dizer que você tem que ter 10 ações na sua carteira que você está diversificado. Não. Tem várias outras coisas, outros pontos, outros temas mais importantes que a gente precisa abordar do que simplesmente te dar uma fórmula. Até porque a diversificação, ela é importante envolvendo outras questões da nossa vida. O nosso trabalho, o meio que a gente está na nossa social, onde a gente vive. Então, eu quero realmente que você pare e preste atenção nesse conteúdo e se você achar que ele é relevante, compartilha com quem pode se beneficiar. E claro, pessoal, não vamos esquecer de curtir, se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários quais são suas dúvidas sobre o mundo de investimentos que eu posso vir aqui e responder elas para vocês. Vamos começar entendendo um pouquinho sobre o que a literatura acadêmica, pesquisas científicas dizem a respeito. Para qualquer pessoa que talvez tenha estudado um pouquinho de finanças, tanto na faculdade ou por conta própria, pode ter se deparado com alguns estudos que eles indicam aí algo em torno de mais ou menos 20 ativos na sua carteira que você vai minimizar o risco não sistêmico. Sim, claro, esses estudos eles foram feitos com várias simulações de várias carteiras, de vários ativos, para conseguir vincular isso. Mas é basicamente um guia, não quer dizer que isso vai funcionar para a vida de todo mundo ou que você não pode ter benefícios tendo mais ou menos ativos. Então, beleza, vamos entender isso aqui. O que acontece, pessoal? Por que diversificar? Eu já vi algumas pessoas falando isso, de que, mas se eu tivesse investido tudo na Magazine Luiza em 2005. Realmente, você teria ganhado muito dinheiro. Da mesma forma, se você tivesse ganhado na Mega Sena. É muito fácil a gente olhar para trás e dizer o que a gente poderia ter feito, mas você vai botar todo o seu patrimônio em um único ativo que talvez você nem conheça tão bem, o quão bom você é ou qual é a sua habilidade realmente para fazer análise de investimentos para poder realmente garantir que você tem uma segurança em ter todo o seu patrimônio naquele único ativo, tá? Então eu gostaria de deixar esse quesito para todo mundo, para você pensar realmente. O ideal de você começar a diversificar em ativos diferentes, em mercados diferentes, é que você vai minimizar, diminuir os riscos específicos. O que eu quero dizer? Qualquer tipo de investimento vai ter o risco específico, aqueles riscos daquele investimento, e o risco sistêmico. O que é o risco sistêmico? Veio uma pandemia e abalou todos os mercados, todos os negócios, isso todo mundo é impactado, tá? Então é esse risco que você não consegue se proteger. Agora, se você tem uma empresa de alimentos, você tem uma empresa do setor aéreo, você tem uma empresa de energia, uma de commodity, uma financeira, você não vai ser tão impactado por uma movimentação específica naquele setor ou na própria empresa. Então é a partir daí que surge realmente essa hipótese da importância da diversificação entre os ativos. Só que agora, não basta você só diversificar a sua carteira de ações. É importante que você diversifique com renda fixa, fundos imobiliários, investimento no exterior, porque você vai ampliando o seu leque de diversificação. Porque daqui a pouco a gente pode passar por uma crise no Brasil, onde a Bolsa Brasileira fica 5 anos caindo, andando de lado, enquanto outros investimentos vão crescendo e se valorizando. É muito importante a gente também ter esse tipo de diversificação. E eu gosto de falar sobre essa criação da carteira micro e macro. Então, eu quero dizer, a sua carteira macro é o conjunto maior. Então, você vai ter uma fatia para ações, uma fatia para renda fixa, outra fatia para investimentos no exterior, uma fatia talvez para empreender, você ter o seu próprio negócio. Então, você pode diversificar como você quiser e definir esses percentuais. A partir daí, a gente vai olhar essas fatias. Então, minha fatia é em ações. Como que eu vou fazer isso aqui?
a diversificação micro. Ah, eu vou ter essas empresas nesse setor, nesse outro e tal e tal. Então você vai criando essas pequenas diversificações. E olhar tudo isso é muito importante e, de novo, não tem um padrão definitivo do valor que você tem que ter, da diversificação. O mais interessante é você definir quanto que vai ser isso. Eu quero ter 30% do meu portfólio em ações. Beleza, você definiu e se manter com isso. E quando você começa a olhar as suas ações, você conseguir definir como que elas estão vinculadas. Porque, de novo, algumas pessoas perguntam, eu tenho ação X, Y e Z, eu tô bem diversificado? Não sei, qual é o percentual delas da sua carteira? Quais são os outros ativos? Então, você ter 3 empresas de energia, talvez tudo bem, talvez seja muito. Se cada uma tem 20% da sua carteira, você está muito concentrado. Mas se cada uma tem 3%, tá tranquilo. Então vai ter vários pormenores que é importante você ir considerando para compor essa carteira. E o que eu falo, assim, essa questão, por exemplo, vou ter mais que 20 ações. Você pode ter 25, 30. O que eu entendo que não faz muito sentido, você começar a ampliar muito esses números de ações, porque simplesmente você poderia ter um ETF do índice Bovespa, que isso vai simplificar muito a sua vida também. Então, é mais para você conscientizar nesse sentido. Algumas pessoas, por exemplo, podem optar por fundos de investimento. Eu não quero selecionar minha carteira de ações, eu vou optar por 1 ou 2 fundos de investimento. Ótimo! Agora, se você tiver mais que 3, 4, você também está ampliando muito o seu leque de diversificação, é melhor ter um índice. Então, são basicamente esses os temas assim que eu gosto de poder trazer para as pessoas elas entenderem um pouquinho nesse sentido e como os ativos eles vão se descorrelacionando. Então, vamos supor assim, eu gosto de dar o exemplo da renda fixa, porque muitas pessoas falam, renda fixa não é legal, não é interessante, mas daí vem uma pandemia, elas não têm reserva de emergência, elas estão com todo o dinheiro delas alocado em bolsa, sendo que elas compraram na máxima e agora estão perdendo dinheiro, e daí chegam e falam que a bolsa é um cassino. É por causa disso que não é interessante. E não é todo mundo que aguenta ter todo o seu patrimônio alocado realmente na renda variável, porque tem o zigue-zague, tem a volatilidade. Então é muito interessante você ir se conhecendo e construindo ao longo do tempo os percentuais que você entende se sentir mais confortável. E a partir disso, eu sempre gosto de indicar para as pessoas começarem os investimentos dela por renda fixa. Elas vão montando um portfólio diversificado em renda fixa, com títulos atrelados ao IPCA, pré-fixado, alguns outros indicadores. E depois que elas estão com um patrimônio confortável ali, elas podem ir começar a buscar outros investimentos. Aos poucos elas vão criando a sua carteira em renda variável e vão entendendo qual que é o ponto de equilíbrio que faz sentido para elas. Mas agora, se você ainda acha tudo isso muito complexo, eu não sei tão bem quanto tem renda fixa e renda variável, eu aconselho a você fazer algum tipo de teste online mesmo. Na própria Suno a gente tem alguns, você pode buscar no nosso site para te identificar se você é uma pessoa mais conservadora, moderada, agressiva, e a partir disso ir selecionando um pouco mais para onde ponderar mais o seu portfólio. É muito importante, pessoal, que você defina isso realmente e a partir dessa definição você se mantenha e espera aí 1, 2 anos para depois revisitar e ver se você muda ou não. Não adianta você começar e achar que agora eu sou agressiva, agora eu sou conservadora, agora eu sou agressivo, não. Senão você realmente só vai ficar passando aí, igual sabonete, seu portfólio, e o seu portfólio vai acabar derretendo. Da mesma forma do sabonete, né? Quanto mais a gente passa a mão, mais a gente mexe, mais ele derrete. Então é muito importante isso. Investimento é um jogo pro longo prazo, onde os pacientes que são os maiores ganhadores. Então realmente tenha paciência, vai se descobrindo, entendendo e diversificando bem os seus investimentos.